Você sabia que dá para alterar o regime de bens do casamento ainda estando casado? E por que razão alguém faria isso? Bem, muitas vezes o casal casou sob um regime de bens que ao longo da vida de casado não faz mais sentido. Você casa na comunhão universal, esse regime de bens não faz mais sentido porque o casal é empresário, um tem que pedir aval ou fiança do outro, existe uma comunicação de patrimônio, as dívidas de um podem invadir o patrimônio do outro, algum dos cônjuges recebe uma herança e daí fica pensando, poxa, eu não queria partilhar essa herança que veio do meu avô por testamento com o meu cônjuge. Então é possível, durante o casamento, sem nenhum tipo de divórcio, né, porque a pessoa não quer se separar, fazer essa alteração do regime de bens. Inclusive, existe uma técnica específica para se alterar o regime de bens. Por mais que as pessoas se casem em cartórios, não é possível em cartório fazer a alteração do regime de bens. Para isso, você precisa contratar um advogado da sua confiança e ele irá ajuizar uma ação específica que é a ação de alteração de regime de bens. Mas, Pedro, precisa fazer a partilha nessa ação de alteração de regime de bens? Em termos práticos, é como se a pessoa se divorciasse, fizesse a partilha de bens, mas continuasse casado. E é interessante notar também que você pode alterar o regime de bens para qualquer regime, de comunhão universal para comunhão parcial, de comunhão parcial para separação de bens e assim por diante. Por isso que é interessante procurar o advogado, porque daí você vai saber quais são as suas alternativas para resolver o seu problema, permanecendo casado e não tendo mais as implicações patrimoniais que tanto podem atrapalhar a vida a dois. Então é possível que os cônjuges escolham um regime próprio para o seu casamento? Sim, tanto no âmbito da ação de alteração de regime de bens, quanto do casamento. Quando a pessoa casa, ela escolhe o regime de bens, né? A maior parte das pessoas casa na comunhão parcial de bens, que é o regime dito legal, o padrão. Mas você pode casar também no regime da comunhão universal, da participação final dos aquestos e da separação de bens. Ocorre que isso é muito pouco conhecido, mas é possível montar um novo regime de bens, pegando características de cada um desses regimes, ou então fazendo um novo regime totalmente do zero, desde que ele não viole a lei, a boa-fé e os bons costumes. Então é super interessante procurar um advogado, conversar a respeito do assunto, porque às vezes um regime de bens diferente daquele que consta na lei, pode ser muito mais interessante para o casal. Isso vai diminuir os atritos, diminuir os conflitos e fazer com que a família seja muito mais feliz. E você sabia que era possível não só alterar o regime de bens, como também personalizá-lo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários.